Olá pessoal, tudo bom? Hoje, dando continuidade ao assunto polinômios, vamos ver a condição de existência de um polinômio. Primeira condição, pessoal, olha só. Para ser polinômio, o expoente da variável x não pode ser negativa. Por exemplo, se você tiver x elevado a menos 2, mais 3 elevado a x elevado a menos 1, mais 1. Isso aqui, pessoal, não é polinômio. Por que não é um polinômio? Observa que o expoente é negativo. E a variável x, para ser polinômio, no caso aqui a expressão, o expoente dela não pode ser negativo. O segundo tópico é o expoente x, a variável x não pode aparecer em forma de fração. Exemplo, se você tem x elevado a 3, mais 1 sobre x, mais 5, observa que a variável x está na forma de fração. Mas o detalhe, pessoal, é porque a variável não pode aparecer no denominador. Ela pode estar, a expressão toda, em forma de fração, mas a variável x não pode aparecer no denominador. Se isso acontecer, ela não é um polinômio. Vamos para o terceiro tópico. A variável x não pode ter no seu expoente um número fracionário. Por exemplo, se você tem x elevado a 1/3 mais 5 elevado a x ao quadrado mais x, observa que no expoente do primeiro x, eu tenho uma fração, 1/3. E para ser polinômio, pessoal, nesse expoente aqui não pode ter fração. Ou seja, na variável x, o expoente não pode ser uma forma fracionária. Então, isso caracteriza que essa expressão também não é um polinômio. Quarto tópico. A variável x não pode aparecer em forma de radical, ou seja, ela não pode vir dentro de uma raiz quadrada. Olha só aqui o exemplo. Eu quero uma raiz cúbica, olha só, de x elevado a 2, mais 6 raiz de x, mais 2. Observem aqui que nessa expressão, a variável x aparece dentro de uma raiz quadrada. Se aparece dentro de uma raiz quadrada, pessoal, essa expressão não pode ser considerada polinômio. Por quê? Porque a variável x não pode aparecer em forma de raiz quadrada, ou seja, dentro de uma raiz quadrada. Então, a aulinha de hoje é sobre a condição de existência do polinômio. Primeira condição, no expoente de x não pode ter valor negativo. Segundo, x não pode estar no denominador de uma fração. Na expressão, a expressão pode estar em forma de fração, mas o x não pode estar no denominador. Terceiro tópico, no expoente da variável x não pode aparecer forma fracionária. Tem que ser sempre número inteiro. E por último, pessoal, o x, a variável x, não pode estar em forma de radical. Nossa aulinha de hoje é sobre isso, né? Então, até a próxima, pessoal. Um abraço.